Então oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo, pelo teu cuidado e pela tua provisão sobre nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo culto que nós prestamos a ti. Nele nós somos oportunados a cantar a tua palavra, a cantar os cânticos de Sião, a cantar o teu evangelho. Portanto, Senhor, continua abençoando o teu povo, que haja no coração dos teus filhos a dádiva de verdadeiramente viverem para ti. Senhor Santo e amado, ajuda-nos, dando a nós sempre a compreensão do teu evangelho e firmando-nos, Senhor, nos teus caminhos, vivendo nós com a vida de acordo com o que exclama a tua Escritura. Pai Santo e amado, ajuda a tua igreja para ser cada dia mais grata a ti. Somos-te gratos, Senhor, nesta noite, porque o Senhor nos permitiu que orássemos a ti. O Senhor nos perdoou os pecados. O Senhor nos permitiu que te adorássemos com os cânticos. O Senhor nos permitiu que lêssemos a tua palavra e que proclamássemos a fé. O Senhor nos permitiu contribuir generosamente com a tua obra. Portanto, Senhor, não se esquece de nós que somos o teu povo e que esperamos diariamente no Senhor. Pai Santo e amado, agora nos comunica o evangelho, para que por meio da tua palavra nós possamos compreender a razão e o motivo pelo qual vivemos esta vida. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Irmãos, nesse momento tomemos assento nos locais em que nos encontramos, e eu quero convidar os irmãos para que possam abrir a Escritura Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 12 ao verso de número 14. Atos, capítulo 1, verso 12 ao verso de número 14, irmãos. Irmãos, percebam, você tem aí três textos, né? três versos, e observem que nesses 3 versos nós seremos ensinados a maneira que o Senhor exige de nós para que vivamos neste mundo, nesta vida. Os 3 versos nos trazem 3 verdades extremamente impactantes. A primeira delas, irmãos, está contida no verso número 12. Veja, o Senhor espera que seu povo esteja em união. A segunda grande verdade, irmãos, é que o seu povo é esperado pelo Senhor que esteja sempre submisso à palavra, submisso a Deus. E isso, irmãos, é no sentido de que, uma vez que nós somos submissos a Deus por meio da palavra, veja, nós estejamos sempre esperando confiadamente no Senhor, submissos a Deus, esperando sempre confiadamente nele. Em terceiro lugar, vocês verão no verso de número 14, que se no verso de número 12, nós somos chamados a vivermos em união, o verso de número 14 vai nos chamar a viver em unidade. Então, unidade aqui será no sentido de não somente estarmos juntos, mas a proclamarmos uma única e somente uma única e mesma fé. É o que exclama, portanto, o verso de número 14. Então, eu gostaria, portanto, de trabalhar esses textos com os irmãos. Mais uma vez, irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos o texto, mas lê-lo ponto a ponto aqui da Escritura Sagrada. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Veja só, irmãos, essa expressão caminho de um sábado, talvez eu já tenha falado aqui na igreja. Essa expressão caminho de um sábado é uma expressão que resulta basicamente do significado de um pouco menos de que 1 quilômetro no dia do Senhor,
no dia do Senhor, os fiéis eram chamados apenas para peregrinarem um pouco menos de 1 quilômetro. Passando disso, eles poderiam ser acusados de quebrarem o dia do Senhor e, portanto, de serem impedidos de participarem da adoração pública a Deus. Então, simplesmente o texto está dizendo assim, que de onde eles estavam para onde eles foram, eles não caminharam mais do que 1 quilômetro. Como é que nós sabemos disso, irmãos? Veja, porque ele dá aqui nome aos locais onde os filhos de Deus se encontravam. Veja, ele diz assim, do monte chamado das Oliveiras, é o local onde eles se encontram. E eles vão se dirigir para Jerusalém, especificamente para o cenáculo. O motivo é que eles serão chamados para lá, para se submeterem à vontade de Deus. Agora entenda, irmãos, olhe como é que o texto está disposto para nós. Então voltaram para Jerusalém. Essa expressão, então voltaram, não está falando aqui apenas de 1, de 2 ou de 3, mas está falando daqueles que, inclusive estes, estavam acompanhando a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo, o levantamento de Cristo. Nós temos algum deles aqui contado no texto. Veja, no verso número 13, diz assim: Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Veja, estes, juntamente com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Cristo, se dirigem do Monte das Oliveiras para o cenáculo. Veja, o que eles estão fazendo? Observem que a tônica do texto é dizer que esse povo está unido. União aqui é juntamente, eles estão congregados. Como é que se conhece a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, ela não se conhece por ela ser dividida. A igreja de Cristo é conhecida pela sua união. Pela sua união. A igreja de Cristo, ela é conhecida pela sua união. O povo de Deus é um povo unido, é um povo junto. Se você quiser trocar a palavra junto pela palavra congregado, faz o mesmo sentido. O povo de Deus é um povo que está junto, um povo que está congregado. Não se concebe o povo de Deus, veja, não se concebe o povo de Deus viver espaço, viver dividido. O povo de Deus é um povo unido. Os crentes, os fiéis, são um povo unido. E veja, irmãos, quando nós estamos taxando aqui os fiéis, eu não estou dizendo que nós devemos ser unidos com aqueles que o Senhor nos deu debaixo do mesmo teto, aquela família de sangue. Veja, a união aqui que o texto está falando são aqueles que são unidos pela fé. Observem que a estrutura do verso de número 13 vai dizer que eles se movem no sentido de adorar o Senhor. Então, eles são movidos pela fé. Então, o que nos move a sermos unidos é a fé que temos no Senhor. Irmãos, a fé no Senhor, ela tanto nos une quanto ela nos separa. Ela une os concordantes, os pactuantes, aqueles que possuem a mesma razão de esperança, ao passo que ela nos separa do mundo, daqueles que não pensam concordemente conosco. O povo de Deus, portanto, é ao mesmo tempo chamado a viver em união com o Senhor, ao mesmo tempo ele é chamado para se apartar do mundo. Entenda que a palavra mundo aqui, no sentido basilar da exposição, não é esse mundo, o espaço geográfico. E agora porque você é crente, você vai deixar o mundo. Não é isso. Agora, mas porque você é crente, você deixa as práticas do mundo, as amizades do mundo, elas não nos servem. Se tem uma coisa que o ímpio faz, não é agradar a Deus, mas é labutar, batalhar contra o Senhor. As práticas dos ímpios não correspondem à vontade de Deus e nem à sua verdade. E se nós nos associarmos a eles, nós seremos cúmplices
das mesmas práticas. Então veja, o que é que Deus espera do povo dele? Que o povo dele esteja unido, ao mesmo tempo que separado. Unido entre si, ao mesmo tempo separado do mundo. Mas o que é que marca a nossa união? O que é que marca a nossa união? Veja, dentro do verso 12, você tem aqui uma estrutura do povo e uma estrutura de prática. O povo está unido, mas está unido pela prática. Observe a prática do povo. A expressão é: o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. O que é que isso indica? Que eles estão saindo do Monte das Oliveiras, onde presenciaram a ascensão de Cristo, e estão indo para onde? Estão indo para adorar a Deus. A expressão que é usada aqui é caminho de um sábado. Então eles não estão num dia qualquer, eles estão em pleno dia do Senhor, se dirigindo para adorar a Deus. O que é que marca a nossa união, irmãos? É a cor da nossa pele? Somente se reúnem os brancos? Somente se reúnem os negros? Somente se reúnem os amarelos? Certamente não. Certamente não. Uma prova disso é que na nossa igreja nós temos brancos, negros e talvez amarelos aqui entre nós. Então não é a cor da nossa pele que diz que nós somos unidos. É o nosso poder aquisitivo? Certamente não. Nós temos pessoas que podem mais aqui na igreja, nós temos pessoas que podem menos. E essas pessoas estão sentadas nos mesmos bancos. Então o nosso poder aquisitivo não nos une. Não nos une. Se nos uníssemos, não seríamos uma igreja, seríamos um clube, onde somente os ricos participam, ou somente os pobres participam. Então o nosso poder aquisitivo não é o elo da nossa união. São as nossas vontades? Certamente não. As nossas vontades são díspares. A minha vontade às vezes é muito diferente da sua. Se você consultar a minha esposa, você vai saber que a minha vontade era gastar quase todo o meu dinheiro na compra de livros. Ela sabe disso. A sua vontade é outra. Talvez seja fazer com que a despesa da sua casa esteja sempre cheia. Talvez a sua vontade é guardar o dinheiro que você ganha com muito suor. Talvez a sua vontade seja comprar aquelas coisas que mais lhe agradam quando você vai ao mercado, ou vai à feira, ou vai a uma loja. Talvez a sua vontade é você guardar recursos para dar para a sua prole, para seus filhos, para seus netos. Pouco importa a sua vontade. Veja, a nossa vontade não diz que nós somos unidos, porque a nossa vontade é diferente, é divergente. Você tem planos de uma maneira, outras pessoas têm planos de outra maneira. Veja, mas esse mesmo povo que tem planos diferentes e até às vezes divergentes, se encontram nessa igreja, nessa mesma igreja. Nós temos pessoas que moram aqui em Salgado, nós temos pessoas que moram em Itabaiana, nós temos pessoas que moram em Rodeador, nós temos na mesma igreja pessoas que moram em outra cidade. Veja, planos e ações completamente diferentes. Planos e ações completamente diferentes. Então isso não nos diz que nós somos unidos. Então, o que é que nos faz sermos unidos? O texto indica. O que nos faz que nós somos unidos é a crença que nós temos no único Deus. Então, existe uma coisa em comum entre nós. Nós cremos no único e mesmo Deus. Assim como eu creio, você também crê. Assim como eu creio, você também crê. Então nós temos algo em comum. O nosso Senhor é algo em comum. Então veja, o que marca a unidade da igreja não é o poder aquisitivo, não é a cor da pele, e não é a condição social, não são os sexos. Nós temos homens e mulheres aqui na igreja, espero que somente, mas nós temos homens e mulheres na igreja, sexos opostos. Provavelmente nós temos até opiniões políticas aqui diferentes na nossa igreja.
E nós conseguimos sentar ao lado de pessoas que pensam diferentemente de nós. Mas sabe por que isso acontece? Tanta divergência faz com que haja comunhão, união. Vejam só, irmãos, é a busca na adoração ao mesmo Deus. O verso de número 12 diz assim que ao saírem do Monte das Oliveiras, eles foram a um local que não distava a caminho de um sábado, e eles tinham um motivo para isso. Vejam o motivo, irmãos, verso 13: e entrando, subiram ao cenáculo, um local onde eles poderiam agora fazer as suas preces, as suas adorações, a sua busca a Deus. E eles fazem isso, verso 14, veja, eles oram ao Senhor e se dirigem a Deus em súplicas. A nossa união deve nos levar agora a algo imprescindível na vida de um cristão. Portanto, um cristão ora. Você percebeu a implicação disso? Dizer assim, um cristão é alguém que ora. Talvez você não perceba, mas veja, se eu disser para você assim, você deve ser uma pessoa de oração, o que é que lhe vem à mente? Talvez você não esteja entendendo, né? Mas deixa eu explicar agora essa expressão oração. Em toda a escritura sagrada, oração tem um significado. Um significado. Se você pegar Mateus capítulo 6, você vai ver que Cristo ensinou como os homens deveriam orar. E atentem para as expressões de Cristo. Elas ressoam em toda a escritura sagrada. É a mesma filosofia. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É a mesma filosofia em toda a escritura sagrada. Ele diz assim: quando orardes, oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Aí ele dá uma palavra-chave na oração. E assim: seja feita a tua vontade. Ele faz pedidos, mas de quem é a vontade que deve ser feita? A vontade a tua vontade aponta para Deus. Dito isto, ele prossegue, e no final ele arremata a oração e usa uma expressão que todos nós usamos quando oramos. Qual é a última palavra que você diz quando ora? Amém. Então ele fecha a oração dizendo como? Ele iniciou dizendo assim: seja feita a tua vontade, e encerra com amém. O que é que significa amém? Assim seja. Assim seja o quê? A tua vontade. Então veja só, se cristãos são homens e mulheres que oram, o que são cristãos? Homens e mulheres que estão submissos à vontade de Deus. Veja, eles dizem assim: seja feita a tua vontade, e ainda dizem assim: assim seja. Cristãos, portanto, são homens e mulheres que se submetem à vontade de Deus. Vejam, eles deixam de fazer a própria vontade para se submeter à vontade de Deus. Um certo escritor disse: a oração pode ser definida da seguinte forma: é como se fosse um homem maltrapilho, sedento, com fome, com roupas rasgadas, descalço, batendo na porta de um senhor rico e dizer assim: dá-me de beber, dá-me de comer. Quem é esse homem maltrapilho, descalço, com roupas em farrapos? Quem é esse homem? Você já perguntou quem é esse homem? Somos nós. Quem é esse homem rico que atende ao clamor e ao pedido do homem pobre, e lhe dá água, e lhe dá pão? É Deus. Crentes são homens e mulheres que nunca realizam as suas vontades, mas sempre estão submissos à vontade de Deus. Crentes são homens e mulheres
que encontram razão para viver no seu Senhor e diariamente se submetem à vontade do seu Senhor. Portanto, crentes são homens e mulheres que assim vivem. Se o que lhe faz buscar a Deus é a submissão à vontade de Deus, portanto, assim você será conhecido. O que nos faz estar presentes aqui é que nós dizemos: nós somos dependentes de Deus, e portanto nós não queremos realizar a nossa vontade, mas queremos nos subjugar à tua vontade, Senhor. É por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos. E dizemos: Senhor, ouve a minha oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, perdoa-me o meu pecado. Senhor, eu sou completamente dependente de Deus. Eu estou sempre me colocando à disposição do meu Senhor. Do meu Senhor. Agora veja que atrelada à palavra oração, você encontra a palavra súplica. Veja, o que seria súplica? Pelo que os crentes suplicam? Pelo que os crentes suplicam? Pelo que os crentes clamam? Nós temos aqui alguns clamores dos crentes à luz da palavra do Senhor. Por exemplo, se nós fôssemos detalhar pelo que esses crentes aqui clamam, no verso de número 14, nós diríamos que o resultado disso está aqui no verso número 8 e também no verso número 16. Eles clamam para que seja feita a vontade de Deus. E qual seria a vontade de Deus? Que eles recebam a promessa do Espírito Santo, verso 8, e o cumprimento. Observem aí que o clamor deles paira nisso. Eles estão devotos, esperando isso, verso número 16. Paulo também clamou ao Senhor, e no clamor de Paulo, ele clamava que o Senhor viesse, para que a angústia fosse retirada, e que o povo de Deus, portanto, fosse guardado do Senhor. O povo de Deus é um povo que clama, mas o clamor não é expressar aquilo que eu quero. Senhor, faz assim como eu estou pedindo. Muitos têm se equivocado nesse pedido e têm se dirigido a Deus como Deus fosse um parceiro seu, como se o homem pudesse colocar Deus no canto da parede e dissesse assim: ou o Senhor me dá, eu não te adoro mais. Como se Deus fosse dependente de nós, ou se fosse dependente da minha adoração, do meu serviço. Ou o Senhor faz isso em minha vida, eu não te sirvo. Como se Deus fosse o inferior e nós fôssemos o superior, que o colocássemos no canto da parede e exigíssemos as coisas que Ele deveria nos dar. Clamor não é isso, irmãos. Mas o clamor nos faz pedir para que as promessas de Deus, elas se cumpram. É isso que os crentes fizeram, reunidos lá no cenáculo. Então, crentes são aqueles que buscam a Deus, buscam adorar a Deus, e que em seguida se submetem à sua palavra, à sua verdade. Fazem isso quando oram, se humilham, dizem: Deus, seja feita a tua vontade, e assim seja feito, Senhor, a tua vontade seja feita. O problema da maioria das vezes de Deus não ouvir as nossas orações, usando aqui as palavras de Cristo, é que quando oramos, oramos muito mal. Porque quando pedimos, nós não sabemos como pedir. Falamos coisas que não convêm. Queremos até mesmo que Deus contrarie a sua palavra. E aí Deus não ouve as nossas orações. E bendito seja Deus, porque às vezes Ele não ouve as nossas orações. Você já se imaginou se Deus ouvisse todas as suas orações? Veja, eu quero lhe dizer que você não seria a pessoa mais poderosa dessa vida se Deus ouvisse todas as suas orações. Nesse instante você não estaria entre nós, mas certamente você já estaria morto se Deus ouvisse todas as suas orações. Lembram daquele momento em que, no momento de ira, que às vezes nós dizíamos o seguinte: se tem uma coisa que eu queria que acontecesse comigo é que eu morresse. Imagine se Deus escutasse essa sua oração e lhe matasse.
Bendito é Deus que não escuta, às vezes, as besteiras que nós falamos, que não escuta as orações, as más orações que nós fazemos. Bendito é o Senhor que, não fazendo a nossa vontade, cumpre em nós a vontade dele. Bendito é o Senhor por isso. Veja, é por isso que apóstolos, mulheres, inclusive Maria e os irmãos de Cristo se dirigem ao cenáculo. Eles vão adorar ao Senhor. Aqui nós temos, irmãos, o segundo passo da igreja. A igreja não somente é aquele conjunto de pessoas que se submetem à vontade de Deus, não é, mas aqui também a igreja é um conjunto de pessoas que pensam de forma igual. Eles estão em unidade, não somente em união, mas eles estão também em unidade. Veja, você já imaginou se no meio do povo de Deus nós pensássemos acerca do Senhor de forma divergente? Deus é assim, aí um grupo diria, não, Deus é dessa maneira, mas a forma de se adorar a Deus é nesse ponto. Aí outro grupo dizia, não, mas eu prefiro adorar a Deus desta forma. Irmãos, a verdade é que nós não estaríamos aqui, os grupos não estariam unidos, mas estariam dispersos. Você estaria no grupo que mais se acentuasse com o seu pensamento, outras pessoas estariam completamente em outros locais. Isso não marcaria a nossa união, isso denotaria as nossas divergências. Nós seríamos chamados de qualquer coisa menos de igreja, de qualquer coisa menos de povo de Deus. Portanto, como povo do Senhor e povo do pacto, veja, nós somos um povo que somos unidos, que nos submetemos ao nosso Deus, ao Deus gracioso, ao Deus grandioso, mas nós também vivemos em unidade. E eu gostaria que vocês vissem essa temática dentro do texto. Verso 14 diz assim: e todos estes perseveravam unanimemente. Duas coisas que você percebe aqui no texto é perseverança e uma perseverança em unidade. A palavra perseverança aqui é que eles buscavam continuadamente, ou pensavam concordemente acerca das mesmas coisas. O capítulo 2 nos explica essa verdade. Observem aí, o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos e o verso de número 42. Então, veja, essa perseverança não era em uma outra coisa, senão nisto que nós leremos agora. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não tinham pensamentos conflitantes. Alguém certa vez chegou para mim e disse assim: pastor, eu amo a palavra de Deus. E eu disse: o que lhe faz amar a palavra de Deus? Por que você está me dizendo que ama a palavra de Deus? Eu disse, olha, porque um dia desses, eu lendo esse texto, aí falou o texto, eu entendi isso. Deus falou comigo dessa forma, nesse texto aqui. Deus falou assim comigo. Veja, e ontem eu li esse mesmo texto e Deus já falou assim. Deus é maravilhoso. Eu disse, olha, de acordo com o que você está me dizendo, Deus pode ser tudo, menos maravilhoso. Esse Deus que você está me mostrando aí, talvez seja um Deus de muita confusão. Que você já se viu? Veja, você acabou de me dizer que um tempo desse, Deus, nesse mesmo texto, lhe falou isso. Ontem, nesse mesmo texto, ele disse outra coisa. É como se fizesse o seguinte: Deus chegasse para você e dissesse assim: vá na loja e compre uma camisa branca e se apresente amanhã diante de mim. Aí você vai lá na loja, comprou lá a camisa branca, aí no outro dia você se apresenta diante de Deus. Aí Deus diz, olha para você e diz: o que é que você está fazendo com essa camisa branca? Por que não comprou uma preta? Aí você vai dizer: oxe, Senhor, ontem o Senhor não me disse para usar de uma camisa branca, por que agora? Por que agora o Senhor está me dizendo comprar uma camisa preta? Aí Deus vai dizer: porque ontem eu falei de um jeito, hoje eu estou falando de outro. O que é isso? É unanimidade ou confusão? É tudo menos unanimidade, irmãos. O que nós temos aqui é uma triste confusão. Interessante é que os nossos símbolos de fé nos dão uma orientação acerca disso. Pessoal,
Na confissão nona, nos diz o seguinte: a regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, escutem bem, sentido que não é múltiplo, mas único. Esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Quantas interpretações você encontra na Escritura para um texto? 2, 3 ou 4? Nem 2, nem 3, nem 4. Você só encontra uma única forma de interpretação. Você só encontra uma única forma de voz. Veja, é por isso que o povo de Deus, ele é uma unidade. Ele vive em união, mas ele é uma unidade. Acerca do Senhor e da sua palavra, nós não pensamos de forma divergente, nós pensamos de forma única. Olha aqui o que aqui diz o capítulo 2, verso número 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a prova de que pensavam unicamente acerca de um único tema, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Acerca da doutrina de Cristo, eles não tinham pensamentos divergentes, mas tinham pensamentos únicos. Pensamentos únicos. O que nos marca como cristãos é a nossa unidade doutrinária. O que é que você deve guardar na sua vida? A unidade doutrinária do povo de Deus. Veja, e Deus é tão maravilhoso para conosco, irmãos, que nós temos um manual de fé, sua palavra, e temos um padrão doutrinário, e nós todos pensamos concordemente acerca das mesmas coisas. Daí você não pode encontrar um crente presbiteriano que pensa de uma forma e outro crente presbiteriano que pensa de outra. Veja, isso não é unidade, isso é conflito, irmãos. Então o que é que Deus espera dos crentes? Que nós sejamos um povo unido. Devemos viver em comunhão uns com os outros, separados do mundo. Isso é verdade. A palavra santidade até significa isso. Separado do mundo, separado do pecado. Nós somos separados dessas coisas que não agradam a Deus. O que é que Deus espera do seu povo? Que seu povo seja submisso a Ele. Por isso é um povo que ora. Rebelião e oração não casam, irmãos. Ninguém pode dizer assim: olha, eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração, se não for submetido à palavra de Deus, às autoridades que Deus constituiu sobre ele. Você pode ser qualquer coisa, menos uma mulher ou um homem de oração. Oração é submissão a Deus e à sua vontade. É você colocar em primeiro plano da sua vida a adoração única ao Senhor. É usar como meio aquelas palavras que Cristo disse: buscai primeiro as coisas do alto, as demais desta vida vos serão acrescentadas pela boa dádiva da mão de Deus. É por isso que nós somos submissos, e é por isso que nós somos uma unidade comum. Nós temos um corpo doutrinário, um padrão de fé plenamente estabelecido. Plenamente estabelecido. E nós não vivemos de outra forma. Nós não vivemos de outra forma. E não devemos viver de outra forma. Bora finalizar, irmãos, aqui no capítulo número 2, capítulo 1
do livro de Atos dos Apóstolos, o texto então conclui: todos eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A igreja estava coesa, o povo de Deus estava coeso, junto e reunido, e portanto eles buscavam servir a Deus. Obviamente o motivo das orações e súplicas aqui é para que sobre eles viesse o Espírito Santo, aquele outro Consolador que estaria, portanto, entre eles como uma representação do próprio Cristo, do próprio Deus. Ora, nós somos marcados em nossa vida cristã comum por algumas práticas que demandam o nosso apego, não somente à palavra, mas simplesmente o apego ao nosso Deus. Agora, conceba, pense, veja, se você caminha por estes passos que são indicados aqui no verso de número 12, 13 e 14, veja a proximidade que você terá do Senhor. Se o verso 12 lhe ensina que você deve estar em união com o povo de Deus, é um passo que você dá em direção ao Senhor. Observe que se a tônica do verso de número 13 é marcar que o povo de Deus estará junto e buscando ao Senhor, porque será submisso à palavra, então você estará exclamando: o Senhor é o meu Senhor, eu tenho um dono, eu não estou nessa vida perdido, eu não estou nessa vida desamparado, eu tenho um Senhor que é sobre mim. Se você vive em unidade, você diz assim: a palavra desse Deus, portanto, é a minha palavra. Então você não será falho nessa vida, porque a palavra de Deus, ela não é falha. Alguém já disse para mim assim: pastor, eu vou lhe contar um negócio, não fique chateado não. Fale. Eu estou extremamente decepcionado com o senhor, comigo. Eu disse: olha, deixa eu dizer um negócio, você não é a primeira pessoa que está decepcionada comigo não, tem um bocado de gente. Um monte de gente está decepcionado comigo. Às vezes o que eu quero fazer eu não faço. Eu tenho vontade de fazer e às vezes não consigo. Hoje à noite, quando eu pregava lá em Rodeador, me lembrei de um fato que aconteceu lá em casa, entre eu e Josi. Josi, acho que estava em João Pessoa, e eu comuniquei para ela que a gente ia comprar as estantes lá de casa, para fazer a biblioteca. E eu me lembro que Josi deu uma sugestão: compre as estantes pretas. As estantes lá deviam ser pretas. Era o meu desejo também, que fosse preta. As estantes da minha biblioteca deviam ser pretas. De repente eu fechei acordo. Aí eu fui comunicar a Josi que as estantes não eram pretas, eram cinzas. Mas aí perdeu a graça, porque se fosse preta ia ficar mais bonito, um negócio mais assim assado. Olha, eu também queria preta, mas deixa eu lhe dizer, as pretas, o valor era esse, tanto lá em cima. As cinzas, as comuns, o valor é esse, é mais acessível. Então eu vou de acordo com o que eu posso, eu vou nas cinzas. Eu notei que tanto para ela, e eu mesmo fiquei decepcionado, porque eu queria ter mais condição financeira para comprar as estantes pretas, e não as estantes mais baratas, as estantes cinzas. Então quando alguém me diz: pastor, eu estou decepcionado com você, eu disse: meu irmão, você não é o primeiro não. Eu mesmo sou decepcionado comigo. Nem tudo que eu quero fazer eu faço, nem tudo que eu quero eu posso. Eu sou decepcionado comigo. Mas entenda, para onde o olhar desses crentes estava? Eles se dirigem em união para o cenáculo. Eles chegam no cenáculo, eles oram e eles suplicam. E eles lá no cenáculo pensam unanimemente a mesma coisa. Para onde o olhar daqueles cristãos estava? Será que eles estavam impressionados pela eloquência de Pedro, que já no capítulo 2 faz uma pregação tão exemplar que 3.000 pessoas se convertem? Veja só, uma pregação onde 3.000 pessoas se convertem. Será que o olhar deles estava para Pedro?
impressionados pelo vigor de Pedro, que dias atrás havia decepado a orelha do soldado Malco com uma espada. Será que o olhar desses homens estavam para os demais apóstolos, que mesmo em meio à grande perseguição, não ousavam sequer abandonar a Cristo, mas continuavam o servindo? Será que os olhares dos apóstolos estavam para Maria, que do seu ventre saíra Cristo? Certamente não, irmãos. Há uma indicação textual de que o olhar daqueles homens não era voltado nem para Pedro e nem para nenhum outro dos apóstolos, muito menos para Maria. O olhar deles estavam voltados para Cristo, do qual eles jamais iriam se decepcionar, de tal maneira que confiavam plenamente na palavra e na promessa do Senhor: não se ausentem de Jerusalém, porque do alto vos será dado e manifesto o Espírito Santo. É por isso que eles estão voltando para Jerusalém, reunidos no cenáculo, unanimemente pensando em comum e aguardando a promessa do Senhor, com oração e súplicas. O que Deus espera de nós? Nunca se esqueça disso. Viva em união com o povo de Deus. Se aparte de qualquer coisa dessa vida, mas nunca ouse se apartar do povo de Deus. O local onde você deve estar é junto do povo do Senhor. Junto do povo do Senhor. Segundo, irmãos, esteja sempre submisso à vontade de Deus. Há muitos crentes que dizem assim: tudo que o pastor mandar fazer eu faço. Faça não, porque você vai se perder. Analise se as palavras do pastor estão subjugadas à luz da palavra de Deus. Se tiverem, façam. Se não, desobedeçam. Se submetam a Deus e a sua palavra. Sejam submissos a Deus e ao Evangelho. Em terceiro lugar, não se apartem da doutrina. Ela é o motivo da nossa união. Se você pensa diferente daquilo que diz a palavra de Deus, o seu lugar não é aqui. Mas se você observa a palavra de Deus e diz assim: nisto eu creio, pois bem, o seu local é aqui. Os laços que nos unem são aqueles laços fraternos do Evangelho. Geralmente, às vezes eu estou em casa, já aconteceu até no dia de domingo, antes de vir para a igreja. Perto das pouco mais de 7 horas da manhã, 6 horas, a gente está se levantando. Aí, batido de palma lá fora. O cachorro começa a latir, a gente de fato tem que se levantar da cama, porque o cachorro não para de latir. A gente vai atender. Aí está lá 2 pessoas, uma do lado da outra. Aí olha para a gente e diz assim: a gente pode entrar? Pode não. Não, mas a gente vai falar de Deus. Não, mas pode entrar não, aqui não. Nessa casa aqui não. Não, mas eu não quero nada. Você não pode. Simplesmente não pode. Estou falando dos testemunhos de Jeová. Veja, mas eles não vão falar de Deus. E por que ele não pode entrar na minha casa? Por que eu não permito isso? Nem sequer um diálogo. A forma como eles falam de Deus é muito diferente da forma que nós cremos. O Cristo que eles professam não é o Cristo da Escritura. O Espírito que eles anunciam não é o Espírito de Deus. O Deus que eles creem não é o Deus do Evangelho. Qual o laço de fraternidade que eu vou ter com esse povo? Ora, irmãos, aquilo que o Evangelho une, nós devemos dar as mãos. Aquilo que o Evangelho separa, nós devemos tomar distância. Amemos aquilo que Deus ama e odiemos aquilo que Deus odeia. Ora, se uma crença é completamente divergente daquilo que resulta o Evangelho, o que é um cristão envolvido com isso?
Que é que quer um cristão, filho de Deus, envolvido com tais práticas? É por isso que o povo de Deus, até para se unir, se une dentro da mesma fé, né? Você já imaginou um cristão junto com o ímpio? Para onde vão? Já falei aqui na igreja, né? É a mesma coisa você tentar unir, fazer um casamento entre um pássaro e um peixe. Onde é que vão morar? Se morar no topo das árvores, o peixe morre. Se morar no fundo do rio, o pássaro morre. E como terão filhos? Qual é o fruto desse matrimônio? Aquele que viverá tocando o topo das árvores, ou aquele que viverá tocando as pedras no fundo do rio? Irmãos, não há união entre luz e trevas, irmãos. Odiemos aquilo que Deus odeia. Odiemos aquilo que Deus odeia. A nossa unidade é com Cristo. A nossa unidade é com Cristo. Deixa eu lhe dar um recado. Nós estamos chegando num tempo de política. Eu sei que muitos aqui votam em partidos até divergentes. Que essas desgraças que estão aí fora se combatam nas ruas. Veja, o povo de Deus é para viver em união. Que eles briguem, que nós não. O que nos une a Deus não é o prefeito que se assentará no banco de governo da prefeitura, nem os vereadores que lá estarão na Câmara. O que nos une é aquele que morreu na cruz. A nossa devoção é a Ele, o nosso serviço é a Ele. É Ele que pagou as nossas dívidas e que nos dá e garante a vida eterna. Esses 3 passos colocados nos versos 12, 13 e 14 devem marcar as nossas vidas. Então nunca se esqueça disso. Da união entre os irmãos, da submissão a Deus e da unanimidade na doutrina do Senhor. Isso nos faz crentes. Esses atos nos dizem quem somos e a quem servimos. O Senhor nos abençoe, irmãos, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, coloquemos-nos de pé. Vamos orar ao Senhor em agradecimento pelo Evangelho. Em seguida nós teremos o serviço da ceia do Senhor, a distribuição dos elementos que compõem a mesa de Cristo, do pão e do vinho. Oremos pela consagração desses elementos, para que eles sirvam para nós de marco espiritual e de bênção, por pertencermos ao povo da aliança, ao povo do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela forma como o Senhor nos permite conviver ante a tua face. Senhor, nosso Senhor, perdoa os nossos pecados e agora pedimos graciosamente que nos assente diante de tua mesa, para que comamos do pão e tomemos do vinho. Senhor, nosso Senhor, que tua palavra não nos falte ao coração, mas que possamos viver tão somente para a tua glória e louvor. Abençoa a nós e aos nossos irmãos. Nós te somos gratos pela tua palavra, que nos ensina verdadeiramente o dever cristão, o dever público de cada filho teu. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, e agora consagra esses elementos do uso comum para o uso sagrado. Pai santo e amado, ajuda o teu povo e faz-se presente conosco à mesa. Nos abençoe e nos agracia. Gratos oramos em nome de Jesus, o Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Amém.